Vou contar para vocês o dia que eu dormi num carro de boi tentando fugir de uma pisa. Achei que, né, estava tudo. Eu tinha uns 12 anos por aí. A gente morava na roça e os meus pais, né, tinha. Não, lá na roça era assim: você fazia a compra ou você limpava o arroz numa época, às vezes o dono lá da máquina não estava lá para limpar arroz. Aí o que você fazia? Você ia no vizinho buscar arroz emprestado. Aí foram lá, eu acho que o papai é quem foi que buscou esse arroz, mas no dia de levar, no dia que limpou o arroz lá, que tinha que levar, a minha mãe mandou eu e duas irmãs minhas para levar esse arroz lá na casa dessa mulher, né, dessa vizinha lá. A gente tinha acabado de almoçar, devia ser umas 10h30, 11 horas por aí, quando a gente fomos para lá levar esse. Eu lembro que fosse hoje, era um punhado bom, capaz talvez uns 10 litros. A gente não tinha base por isso, né? Porque nem preocupava com. Era a coisa melhor do mundo, né? Era essa época. Não preocupava nem quantos litros, quantos quilos, nada. A gente só pegava e levava. Aí, nós fomos lá para casa dessa. Lembrando, tudo que ia fazer era a Marlene e mais uma irmã. Ou se não, mais uma irmã e a Marlene. Nós éramos em 4. Mas sempre a Marlene tinha que fazer alguma coisa. Ela não podia ficar parada, não. Aí, bom, a gente fomos levar esse arroz, catamos esse arroz, subimos, porque era uma furna, né? Subimos, levamos, descemos. Era do outro lado da serra, a casa da vizinha, né? Aí a gente foi lá, levou o arroz, deixou lá, tudo, né? E tinha uma leva de meninada da nossa idade. Era 2 meninas e 2 meninos. Mas pra quê? Não foi brincar de casinha, brincar de marido e mulher, o resto do dia. E quando deu lá para 5 horas, a mãe deles fez a janta, né? Deu a janta para nós e falou para os meninos: antes que escurece, vai até lá no Arta Serra e leva as meninas. Né? Aí saiu os 3 meninos, nós 3. 2 meninos a cavalo com as minhas 2 irmãs na garupa. Né? E aqui já estava escurecendo, nós ficou a tarde inteira sem preocupar com o horário. Aí um dos meninos levava uma na garupa e uma das meninas levava a outra na garupa. Sobrou eu e o menino mais velho. E nós vai, eles corriam lá na frente, porque estava a cavalo, né? Corria lá na frente, voltava aqui onde é que nós estávamos, e assim foi. Vamos andando assim, tudo muito visível, sabe? Não falasse que passava por alguma estrada fundo, passasse por algum lugar de mata, não. Era invernada. Era invernada, fazia assim, depois fazia descida também, invernada. A invernada que eu faço, gente, é pasto grande. Sabe, isso aqui é espaço enorme, que eu perdi de vista, onde que cria gado. Aí, cria gado solteiro. Aí, solteiro quer dizer gado que não dá leite, que é para corte. Aí, né, o que aconteceu? Nós estávamos, né, bem tranquilo lá, já numa subidinha, assim, num topinho bom. E já está começando, já do arzinho do escurecer. Gente, quando eu olho lá no pé de aroeira, não, de aroeira não, de moreira, quem está descendo? Papai no galope. Sua mãe falou que era para vocês andar logo e vocês até uma hora dessa, né? Você vê essa gente pulando dos cavalinhos, sabe? Descendo das garupas. Eu que estava para trás, mais o outro menino mais velho, né? E justo na hora, gente, eu passei o dia inteiro com o menino. Eu não percebi que o menino estava com os machucadinhos na mão. E justo na hora que eu falei para ele: nossa, você tá com um machucadinho na mão, deixa eu ver. Olha para vocês verem. Papai aparece lá em cima e já maliciou o que tinha que maliciar, né? Aí, gente, eu só sei dizer que o papai passou a mão na caçula, põe na garupa dele, né? Só falou assim para nós: tô esperando vocês em casa. Aí os meninos voltaram, né? Mas bem, garupou lá, voltaram, né? Em vez de ele agradecer, não, mas meu pai ainda foi muito gentil com eles. Ainda perguntou como é que estava o pai, como é que estava a mãe, sabe?
Aí, enquanto ele tá ali conversando, aí vai subindo, papai passou por nós de galope, tô esperando vocês em casa. Falei, o senhor vai esperar até amanhã. Ele era gambirieiro, saía sempre de madrugada para os lugares para fazer negócio. Falei, o senhor vai esperar nós até amanhã. Combinei com a minha irmã. Falei, nós dá a volta lá pro fundo, do outro lado do corguinho, nós passa e nós fica escondido até escurecer. Aí nós foi, passamos, subimos. Ai, meu Deus. Quando nós sobe, nós dá com a porca cheia de leitão, que faz aquele escândalo, né? Nós teve que voltar mais um pouquinho, lá para baixo, para a beirada do corpo. Aí quando a gente já viu que tá bem escuro mesmo, nós subimos e entramos dentro de uma tuia, sabe? Tinha uma tuia enorme lá. Hoje eu imagino assim uns 8 por 12, mais ou menos, assim, de fundura, né? Aquela tuiona, porque tinha um carro de boi dentro. Aí eu peguei e falei pra minha irmã, falei assim, vou passar por detrás de uma varandona que tinha umas madeiras de trás. Aí nós entramos na varanda primeiro, ficamos lá sentados em cima daqueles paus, porque tinha uns paus assim, que se eles chegassem procurando nós estávamos escondidos atrás. E quando deu ali, provavelmente lá pelas 8 horas da noite, assim, nós não entramos, aí o papai pegou e começou a dizer, eles vêm pra dentro não pra vocês verem, hoje é noite de lua, começou a passar medo de nós. Não foi nada não. Entramos, aí né, papai entrou pra dentro, certo, dormiu um sono, né? Viu que tudo cessou, as lamparinas apagou. Falei assim, agora, né? Chamei minha irmã, falei, vamos entrar lá dentro da tuia, a gente tinha que pular a porteira, porque se a gente abrisse a porteira, nós íamos fazer barulho e tinha que levantar ela raspava umas pedras, sabe? Mas pulou, falei, nós vamos dormir lá dentro do carro de boi. O carro de boi tinha aquela coisa assim feita de bambu em volta, assim, sabe? Fechadinha, né? Aí entramos lá, bem assim, perto ali da cabeceira ali, e deitamos ali. Minha irmã, ai, tô com medo. Falei, tá com medo? Então vai pra dentro, que eu fico aqui. E o medo de apanhar? Com isso, ela pegou no sono rapidinho. Ficou eu lá, pedindo a Deus para todos os santos, para não aparecer assombração. Elas que tinham mania de falar que lá naquele lugar lá parecia assombração, sabe? Eu pedindo a Deus. Aí, passou, quando deu uma certa hora, eu escutei um estralado na porteira da tuia. Aí, nossa, chegou a arrepiar até meu cabelo da cabeça. Falei, meu Deus, o que será que está acontecendo? Ele quietinho, né? Aí vem meu pai ali pelo prequipau, pau do carro de boi que tem, né? Que é onde começa para pôr as cangas dos boi. Aí tava meu pai subiu ali, subiu por cima. E tinha gente com a lanterna bem na minha cara. Vocês não passam para dentro, não, pra vocês verem. Isso já era madrugada, porque eu lembro que quando a gente entrou para lá, a lua tava uma braça, né? Assim, que tinha nascido a lua, meu pai pega e fala assim para mim, assim, vocês não passam para dentro, não. E vocês, não, eu vou pegar vocês aí dentro. Senão a coisa vai ficar feia pro lado de vocês agora. Aí fomos nós murchinhas, sabia agora? Na verdade, ela não vai apanhar. Mas como tinha 2 irmãs e a mamãe também estava, a mamãe estava deitada e 2 irmãs dormindo, porque provavelmente foi a mamãe que mandou o papai ir atrás de nós. E o único lugar que poderia nós estarmos, ou seria lá, ou numa casa velha que tinha para cima. Eu acredito que o papai foi lá na casa primeiro, viu? Aí, bom, ele pegou, nós fomos pra dentro, falei, bom, agora... E deitamos, né? Eu pensei assim comigo, eu vou levantar mais cedo do que meu pai e vou buscar lenha. Não sou boa nem nada.
que a gente, né, tinha cortado as madeiras, tinha cortado um pedaço assim da serra, sabe? Então, e tinha encorvarado, tinha muita lenha, a gente buscava lenha lá. Eu levanto mais cedo do que meu pai, eu acordo mais cedo do que ele, levanto e vou. Antes de ele levantar, porque ele vai bater em nós. Mas como isso, eu tinha passado quase que a noite inteira sem dormir, me peguei no sono. Quando eu abri os olhos, meu pai e a bendita Correia. Não adiantou nada eu dormir lá dentro do carro de boi para fugir da pizza. Porque os pais de antigamente eram assim. Eles prometiam, gente, eles cumpriam. Cumpria, viu? E não adiantava. Eu falo assim, eu era uma pessoa das mais traumatizadas na vida, sabe? Assim, vou falar a verdade, esse dia eu tava pensando nas cicatrizes que eu tenho, sabe? E era pra ser uma pessoa que odiava, que é uma pessoa que traumatizada. Ainda bem que Deus, ó, Marlene, vem cá. Ainda bem que eu me converti. E se eu não tivesse me convertido, gente, eu vou falar a verdade. Eu nem sei quem era Marlene. Eu só sei dizer, gente, que apanhamos com gosto, né? E foi depois, e pra gente passar perto desses colegas nossos, das meninas e desse menino, que vergonha, gente. Eu fiquei uma vida carregando essa vergonha. Fiquei uma vida carregando essa vergonha, porque eu sabia que o meu pai tinha batido em nós, porque era, sabe, era o jeito do povo antigo educar, era desse jeito. Ele sabia que meu pai tinha batido em nós. Eu ficava assim pensando, meu Deus, eu vou passar, toda vez que eu passar perto deles, vocês vão lembrar que meu pai aquele dia prometeu, perto deles, que ia bater em nós. Aí, bom, aí depois a gente, né, ficou moço, aí a gente foi embora para a cidade, depois voltamos, fomos amigos, e achamos hoje engraçado essa situação, né? Mas hoje eu me lembrei disso, falei, não, deixa eu contar pro povo, gente. O dia em que eu dormi no carro de boi, achando que estava fugindo da pizza. Mas eu levei a pizza do mesmo jeito.